Isso, tá gravando já. Então, nós vamos falar hoje, né, sobre anestesia. Nós temos a evolução, né, da anestesia, como é que se deu. Antigamente, né, usava-se muito o ópio, né, que fazia, né, algumas induções para poder fazer alguns procedimentos e com um avanço, né, cirúrgico, com realmente a medicina mais avançada, né, que houve a necessidade desses estudos todos para poder fazer a indução. Então, com o tempo, né, foi feito a descoberta da anestesia geral, anestesia local, anestesia que faz o bloqueio, enfim, até chegar aos tempos atuais, né, que a gente começou realmente tendo todos os tipos e um médico especialista para esse tipo, né, de indução, né, que seria a indução anestésica. Tanto é que hoje a gente tem o quê? O médico anestesista, ele só vê a parte de anestesia, ele não entra em cirurgia. E ele está ali para quê? Para poder estar fazendo toda a avaliação, tá acompanhando todos os parâmetros hemodinâmicos no paciente. Ele é que vai ter que ver se o paciente está hipertenso, está hipotenso, se está saturando mal, se está taquicárdico, se está bradicárdico. Então, por quê? Os efeitos, né, da anestesia, que podem ser todos esses, por isso que o médico ele vai ter que ficar avaliando, né, vendo todos esses tipos de alterações, né, que seriam algumas complicações que podem vir a surgir, né, com a anestesia. Então, esse médico ele tem que ter, né, um controle bem rigoroso com o paciente. Em algumas cirurgias, o anestesista ele é específico só daquela sala cirúrgica, né? Mas no dia a dia, na prática também, quando a gente vê, né, em hospitais de plantões, né, que tem que ter plantão de anestesista quando as cirurgias não são eletivas, porque quando o centro cirúrgico só recebe cirurgias eletivas, não precisa ter plantão de anestesista, né, nem de cirurgião. Mas em hospitais que recebem urgência, tem que ter médicos, né, anestesistas. Então, o anestesista ele pode até atender 2 salas ao mesmo tempo, mas não deve acontecer muito essa situação, né? Mas ele pode, né, estar fazendo esse tipo de atendimento, tá? Mas não se deve, como eu falei com vocês. As principais funções da anestesia, né, do anestesista durante a cirurgia, foi o que eu falei, promover condições para a realização da cirurgia, né, ele tem que ter o quê? O controle clínico desse paciente, ele tem que saber como que está essa parte, a pressão, né, a frequência cardíaca, ele tem que avaliar o paciente como um todo. E analgesia pós-operatória. Foi também o que nós já falamos numa aula passada, né, em pós-operatório, né? O paciente, quando ele sai da anestesia, quando a anestesia ela é bem realizada, a carga anestésica não é nem muito grande, nem muito pequena, né? Porque se for muito pequeno, o paciente vai sentir dor, né, no intraoperatório, no transoperatório. Mas se ele recebe uma carga anestésica também muito grande, ele vai posteriormente à cirurgia, ele vai começar a ter o quê? Problemas também. Por isso que ele apresenta o quê? Muita dor, né? E tem que deixar prescrito, né, já alguns medicamentos, os analgésicos, para poder intervir, para ele ter essa diminuição dessa dor. Não é só por conta, né, da anestesia em si, não estou falando isso, né? Até
A cirurgia, com certeza, em si, é que vai dar o problema, né, no paciente em relação à dor. Mas a analgesia também pode ajudar, né? Porque quando vai terminando o efeito da anestesia, ele vai o quê? Sentindo mais dor. Então, por isso que tem que controlar muito bem a sedação, a sedação, né, a anestesia com a analgesia, para o meu paciente não sentir muita dor. Os tipos de anestesia que a gente tem é uma anestesia geral, que ela pega o quê? Toda a parte do sistema nervoso central. Nós temos as anestesias de bloqueios periféricos, a peridural, a raquianestesia e a anestesia local, né? São os 5 tipos de anestesias que a gente tem, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas. A anestesia geral, ela é completa, né, contínua e reversível. Ela vai fazer o quê? Uma depressão do sistema nervoso central, que vai levar à perda da consciência, eliminação da dor e perda de toda atividade muscular. Por que isso? Quando eu falo em anestesia geral, eu vou fazer um bloqueio no sistema nervoso central. Então, eu vou cessar todos os comandos que o paciente possa ter. Comandos de quê? Respiração, de audição, de movimentos, de tudo, né? Aí, esse tipo de paciente, né? Esse paciente, quando faz o tipo de anestesia geral, ele tem que estar entubado. Porque, como eu falei com vocês, eu vou estar cessando todos os movimentos, todas as atividades dele, né, todas as funções do sistema nervoso central, ele vai ter uma parada também na respiração. Então, ele vai ter que fazer o quê? A intubação. Então, todo paciente que faz anestesia geral, ele vai ser intubado. Antes da intubação, de fazer anestesia geral, é feita uma pequena sedação, né? Pode ser por inalação ou pode ser venosa, né? Para o paciente dar aquela relaxada e apagar para poder ser feito a intubação. Então, sempre dessa forma, que você não vai intubar um paciente ele acordado. Primeiro, você vai ter que fazer uma leve sedação para depois fazer a anestesia total, né, nesse paciente. Então, as fases do período, foi o que eu falei. A gente vai ter que fazer uma indução, a manutenção. O que seria isso? Aqui é o primeiro passo que eu vou fazer no paciente para ele ter o rebaixamento, né? Como assim? Para ele dormir, para ele não sentir nada. E essa manutenção seria o quê? É o tempo, vai ser de acordo com o tempo cirúrgico que vai ficar o paciente. Como assim? A cirurgia vai ser 1 hora, 2 horas, 5 horas? A gente não sabe. Então, essa manutenção são as doses que vão ser feitas para manter o paciente anestesiado, né? Seria de acordo com o quê? Aí o médico vai fazer o peso, calcular a altura desse paciente, o tempo de anestesia, tudo para poder realizar a manutenção, né? E esse paciente não acordar e não sentir dor durante o ato anestésico. A manutenção, posteriormente, tem o quê? A recuperação. Ele pode ser logo acordado, né? Pode ser feito o antagonista, né, do anestésico, para esse paciente logo acordar e já sair da sala de cirurgia acordado, né? E ele pode ir para
a sala de RPA ficar em observação até estar sendo acordado. Sozinho, né? Porque a sedação foi pouca e eu vou deixando o efeito da anestesia estar passando. A anestesia geral, né? Foi como eu falei com vocês. Elas são classificadas por via endovenosa, por via inalatória, balanceada, ou por duas técnicas, seria a mais utilizadas, a venosa e a inalatória. Por isso que, quando vocês verem aquela bolsa tipo Ambu, né, mas é aquela bolsa de anestesia para anestesia inalatória, ela é uma borracha bem fininha, né, com a máscara do Ambu e conecta ali, né, e vai fazendo a anestesia inalatória. E a gente pode fazer combinados, geralmente duas, né? Venosa ou inalatória. Os principais inalatórios, quais são? O isoflurano, o alotano, sevoflurane e enflurano. São os 4 tipos de anestesias que são feitos por via inalatória. A raquianestesia, ela é indicada para cirurgias na região abdominal e de membros inferiores, porque o anestésico ele é depositado no espaço subaracnoide da região lombar, produzindo insensibilidade aos estímulos dolorosos por bloqueio da condução nervosa. Então, a RAC, assim como a peridural, são praticamente as mesmas coisas, tá? Então, toda vez que tiver alguma cirurgia específica, né, indicada para abdômen e membros inferiores, né, para bloqueio, não bloqueio, né, mas você consegue fazer um bloqueio da cintura para baixo, né, você tem a indicação da RAC, da cirurgia RAC. A peridural, nós temos, né, o anestésico ele é depositado no espaço peridural. Olha, aqui nós temos o quê? Ó, a medula, nós temos as raízes nervosas. Então, nós vamos fazer o quê? Esse bloqueio nesses nervos aqui, né? O anestésico ele vai ser depositado no espaço peridural, ou seja, né, o anestesista não vai perfurar a dura mater, que já é diferente da RAC. O anestésico ele vai se difundir nesse espaço, fixando-se no tecido nervoso e só bloqueando as raízes nervosas, né, que vão estar conduzindo todas as dores. Então, ele vai ser como se fosse assim, o que eu posso falar? Ele é um pouco mais superficial, né? E aqui nós podemos estar utilizando um catéter para analgesia. Não sei se vocês já ouviram falar no catéter peridural, né, que são utilizados para pacientes oncológicos, para pacientes que sentem muita dor, para pacientes que né, no pós-operatório, eles precisam ficar com o catéter para que seja feito soluções analgésicas horárias, né? É um catéter, ele vai ficar ali na coluna, né, na lombar do paciente, não é agulha, é um catéter bem fininho, de silicone, e vai estar sendo o quê? Feito curativo, compressivozinho, sem problema nenhum, não pode ser dado a sutura, e quem faz esse tipo de anestesia posteriormente, né? Porque esse paciente, ele vai para a UTI, ou ele vai para a enfermaria, né? No caso, no quarto, mas geralmente, né, esse paciente, quando está com catéter peridural, ele sempre está na UTI. Ele vai ser manipulado somente pelo enfermeiro
ou pelo médico anestesista. Por quê? Você, se não realizar esse curativo, né, o curativo de forma adequada, se você não realizar o anestésico também de forma adequada, como que eu vou estar falando com você? Né? A técnica, com toda a técnica asséptica, você pode levar alguma contaminação para o espaço e apresentar o quê? Né? Levar o quê? Qualquer tipo de micro-organismo e esse paciente apresentar um tipo de meningite, né? Por infecção. Por quê? O catéter está direto no espaço. Então, você pode infeccionar, né, esse paciente. Então, é importante que a gente faça o quê? Tenha todo o cuidado, tanto no preparo da medicação, né, quanto na manipulação do catéter peridural. Pode ser feito, né, foi o que eu falei, o catéter peridural, ele pode ser feito no centro cirúrgico, tirou, né, terminou a cirurgia e tirou, né, e o paciente vai embora, né, vai para a clínica sem catéter. Ou alguns pacientes precisam colocar o catéter porque eles vão sentir dores, né, muito grandes e precisam ser feito uma analgesia não venosa, porque a venosa acaba, né, em comparação com a peridural, ela acaba tendo o quê? Um efeito menor, né? A peridural, por estar no espaço peridural, ela tem um efeito muito mais rápido, porque é nível logo, né, de sistema nervoso central. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? Saber se ele for, né, como que vai ser o manuseio desse catéter. Aqui, ó, a foto dele, ó, no catéter, né? Peridural, né? Ele não fica, ele é bem fininho, ele não fica com sutura nenhuma, né? É por isso que a gente tem que ter um cuidado na hora da fixação, né, do curativo e cuidado com esse paciente que, se ele tiver em decúbito dorsal, esse catéter, né, em fricção, né, com a cama, pode ser que ele apresente, né, saia do lugar. Então, é importante também a gente ver a numeração aonde está para saber se houve uma extrusão, se saiu um pouco esse catéter do lugar. Curativo nesse catéter, né, que vocês estão vendo bem amarelinho, mas é com álcool a 70, ou clorexidina alcoólico, né, luvistério, e fazer a oclusão com gaze ou com filme transparente, de acordo com a rotina do hospital. A posição, olha, para anestesia RAC e peridural. Sempre que o paciente chegar no centro cirúrgico, né, pedir para ele ficar em decúbito lateral, né, esquerdo, geralmente, e com as pernas fletidas, porque você tem uma melhor visualização, né, porque aqui geralmente vai ser entre L3 e L4, né? Para poder fazer o bloqueio, né? Ou geralmente esta posição aqui para mulheres grávidas, né? É mais fácil, porque nessa imagem primeira, a mulher grávida ela não consegue ficar muito bem nessa posição. Então, você sempre coloca a mulher sentada, como está aqui, para poder fazer, né, a anestesia, fazer a punção da anestesia. Então, qual é a diferença, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, a RAC e a peridural, elas são iguais. O que acaba diferenciando uma da outra, né?
o que a gente pode falar aqui, ó, da movimentação das pernas. A anestesia RAC, você não mexe. A peridural, você pode mexer ou não. Aí eu venho e falo com vocês, ué, mas se ele pode mexer, então essa pessoa vai sentir dor? Não, ela não tem a ausência total do movimento, pegou um nervo sensitivo de dor, mas não parou o movimento. Então, na RAC, você não pode mexer, você não mexe as pernas. Mas na peridural, você pode mexer, você sente alguma coisa que as pessoas estão mexendo em você, mas você não sente a dor. A sensação, né? Não sente mexer nada. E aqui, né, como eu falei, você pode sentir mexer, a pessoa palpando, né, sua mão, seja o que for, mas você não vai estar sentindo a dor. Instalação da anestesia. Ela é muito rápida e sempre vem o quê? Dos pés para a barriga. Então, você começa tendo a perda, né, dos movimentos de baixo para cima, né? Quando é feito a anestesia RAC. Você começa paralisando os pés e vai subindo, né? Perna até chegar à barriga. E é rápido. Já na peridural, ela é mais lenta. Inicia-se sempre na coxa e no quadril e depois ela vai se espalhar tanto para os pés quanto para a barriga, mas de forma mais lenta, tá? Isso aqui que acaba, né, tendo, né, de diferença entre uma e outra. E a recuperação, que é diferente, elas fazem um caminho inverso. Quando, né, está terminando o efeito da anestesia da RAC, o efeito, né, ela começa da barriga para os pés. Você vai diminuindo, né, o efeito anestésico, né, da barriga, e os pés vai ser o último lugar que você vai, né, deixar de sentir. Então, o interessante é isso aqui, né? É como o efeito dela, a recuperação, acaba sendo. A anestesia local tem o quê? Quando infiltra-se o anestésico nos tecidos próximo ao local da incisão cirúrgica. Então, aqui, né, na anestesia local, são para quê? Para tipos de cirurgias que você vai fazer uma sutura porque teve um corte, né, retirada de alguma tumoração pequena, né? São pequenas cirurgias, né? Então você vai fazer o quê? Fazer o anestésico próximo aos tecidos, né? Subcutâneo, né? Na verdade, vão estar utilizando anestésico com adrenalina ou sem adrenalina, mas geralmente com o objetivo de aumentar a ação do bloqueio por vasoconstricção e prevenir sua rápida absorção para a corrente o quê? Circulatória. Então, são cortes que não são tão profundos para realizar a anestesia local. O bloqueio periférico, nós temos uma anestesia regional intravenosa. A gente chama bloqueio de Beer, membro exsanguinado, né? Eu tenho sangue, onde tem colocação, né, de torniquete. O que eu faço, né? Geralmente, quando eu falo um bloqueio periférico, geralmente em cirurgias de braço, de ombro, né? Porque ali você tem que cessar o sangue, né, que possa estar tendo, né, por conta de veias e artérias em locais mais difíceis.
O anestésico é injetado numa veia previamente canulada, né? Então, você faz um acesso venoso e faz o bloqueio, injeta o anestésico diretamente naquele local. Quais são os agentes anestésicos intravenosos? Quais que a gente tem? Nós temos os mais utilizados, isso é importante para vocês estarem sabendo, e eu vou pedir, né, para vocês estarem fazendo uma avaliação, né, uma pesquisinha que seria a atividade de hoje, sobre esses tipos de anestesia, né? Eu tenho os opioides, os anestésicos, né, opioides e os não opioides. Isso que eu vou pedir para vocês verem. Qual é a diferença de um para outro, né? Quais são as diferenças dos opioides para não opioides? Os opioides, nós temos o fentanil, o alfentanil, sulfentanil, remifentanil. E os não opioides, nós temos o tiopental, o midazolam, que é a mesma coisa que o dormonide, o etomidato, o propofol e a cetamina, tá? Então, podem anotar aí, eu depois vou mandar para vocês a aula, que essa aula eu ainda não mandei, né? Mas eu vou colocar para vocês, mas podem anotar aí, né, para vocês estarem pesquisando e tá mandando para mim posteriormente. Uma semaninha para vocês fazerem isso. Qual a diferença entre anestésicos opioides e não opioides? E fazer um breve relato sobre esses anestésicos, né? Para que serve, como é que faz, cuidados, ok? Os opioides produzem ações de insensibilidade à dor, analgesia, e são usados principalmente na terapia da dor crônica e da dor aguda de alta intensidade. Eu posso fazer essa observação aqui para vocês. Vou deixar aqui só um pouquinho para vocês terminarem. Podem copiar. Estão dando para copiar? Oi? Professora, aí é a diferença entre os anestésicos opioides e não opioides. Aí, para fazer um resuminho sobre como é usado, os cuidados de cada um deles, né? Isso daí. Estão terminando de copiar, né? Eu terminei. Vamos lá. Vou passar aqui, então. Os opioides, né? Só dando aqui um resumo, eles controlam a dor, né? São potentes analgésicos, inibem os reflexos fisiológicos ao estímulo doloroso. Em grande quantidade, produz estados de euforia e, a longo prazo, pode trazer o quê? Dependência. Então, isso é importante, por isso que é importante a quantidade que vai ser feita de cada medicamento, de cada anestésico. Por isso que existe o quê? A dose ideal, a dose necessária, adequada, para também o quê? Não tornar-se o quê? Dependente. Ah, eu adorei, eu quero fazer de novo. Por isso que algumas pessoas, né? A morfina, né, o propofol, quando ele é utilizado, né, pode ser até em pequenas quantidades, eles podem acabar o quê? Se tornando pessoas, né? As pessoas podem se tornar dependentes,
para diminuir a dor. Então, ele vai sempre dizer o quê? Que ele está com dor, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, por mais que sejam doses o quê? Mínimas. Os usos do opioides, né? Uso clínico, nós temos as indicações para anestesia geral, para bloqueios espinhais, periféricos, analgesia pós-operatória, vamos supor, o fentanil, seu dor, né? Mas a gente tem que ter, né, um cuidado importante que nós temos que ter em relação a quantidade que vai ser dada, porque ele pode fazer o quê? Uma depressão respiratória e fazer uma parada respiratória. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Tratamento de dor aguda e tratamento da dor crônica, né? Ela pode ser feita por via intravenosa, intratecal, epidural, oral, sublingual, retal, subcutânea, nasal e intramuscular. Geralmente, retal, ela vai ser feita, né, e sublingual, geralmente em crianças, né, recém-nascidos, porque são doses, né, que são mais fáceis de ser administradas, né, para poder serem realizadas. Os agonistas, né, puros, né, dos opioides, nós temos a morfina, a petidina, que é o meperidina, fentanil, né, o fentanil, sulfentanil, cloridrato de tramadol, né, que é o tramal, tem tanto o oral quanto o venoso, e os antagonistas, nalbuphina e nalorfina. O que significa isso? Esses medicamentos são retirados, né, o efeito dele com os antagonistas. Para eu tirar o efeito da anestesia, eu uso os antagonistas, né? É por isso que eu falo. Os agonistas parciais, né, o buprenorfina, e o antagonista, o naloxone, geralmente é o mais utilizado, o naloxone e a nalbuphina, mas o naloxone, ele ainda é mais utilizado, e naltrexona, né, são os antagonistas. E os não opioides, né, eles controlam a dor, menos eficiência do que os opioides. Não causam dependência, mas não seja por isso que nós não vamos o quê? Deixar de realizar, né? Deixar de fazer, né? Em relação a ter cuidados, né, com a dependência, porque essa dependência ela pode se tornar, né, pior. Depois, eu faço não opioide, depois ele vai dizer que não está melhorando, não melhorando a dor, aonde a gente tem que passar por um opioide. Então, é isso que a gente tem que ter, né, de controle. Por isso que muitas vezes fala assim, ele está sentindo dor. Não, ele quer que dê um medicamento porque ele está o quê? Acostumado, né? A gente não pode dizer isso também de todos os pacientes, mas geralmente acaba sendo dessa forma, né? Tem algumas pessoas que se adaptam, né? Gostam da sensação de euforia que eles têm e acabam que prejudicando a eles mesmos, né? Então, por isso que a gente tem que avaliar o limiar de dor nesse paciente. Algumas vezes, né, o médico já até fala assim, vai lá, a gente fala o quê? Os placebo. Vai lá, faz uma aguinha pura e diz que fez a medicação. Ele vai dizer que melhorou a dor, mas não foi feito nada, só foi água destilada pura. Mas isso não pode ser feito sempre. A gente tem que respeitar também a dor do paciente, mas você tem que avaliar, tá fazendo esse acompanhamento, o quê? Psicológico do paciente. Então, eu não posso, né, uma cirurgia grande, né, de grande porte,
paciente, com certeza, ele vai sentir muita dor. Esse paciente deve ir acordando aos poucos. A sedação não pode ser rápida, por conta dos efeitos que podem vir a apresentar posteriormente. Entenderam? Então, a gente precisa o quê? Pensar no que esse paciente realmente tem. A gente, enquanto enfermeira, a gente tem que estar fazendo esta avaliação, certo? Deixa eu só parar aqui. Gravação.